você abrir Atos capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Atos. Muito se dito que o livro de Atos não terminou ainda. Eu sei que tem uns capítulos aqui que termina e tal, mas como o livro de Atos a história do começo da igreja, sua organização, seu alcance social, seu alcance geográfico, seu alcance espiritual, é dito que o livro de Atos ainda não foi terminado de escrever. Por quê? Porque nós somos a igreja que está terminando de escrever o livro de Atos. E aqui então, Atos capítulo 1, versículo de 1 a 12, vai ser o texto que vai magiar o nosso coração, vai nos trazer apontamentos nessa noite das oportunidades que Deus nos dá para a gente progredir para uma experiência maior com Ele. Então, me acompanhe na leitura desse texto. Atos capítulo 1, verso 1 a 12. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu-lhes e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E certa ocasião, verso 4, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas. O Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles fixaram os olhos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Por favor, ore comigo mais uma vez. Sempre faço essa oração antes da palavra, porque é um momento onde há uma batalha daquilo que a gente já adquiriu de conhecimento, é uma batalha do nosso cansaço, é uma batalha espiritual, porque, assim, a semente, que é a palavra de Deus, está sendo semeada em nossos corações nessa noite, e ela precisa encontrar um solo frutífero, e esse é o desejo de Deus, encontrar o seu coração hoje, e te levar a experiências maiores com Ele. Pai, nós estamos expostos à luz da Tua Palavra. Nossos olhos sejam abertos, nossos ouvidos sejam despertados, e o nosso coração, que seja imprimido, ó Deus, a tua poderosa Palavra. Hoje, nos colocamos como alguém que quer aprender, como alguém que está disposto a ouvir, como alguém que deseja muito, assim, que o Senhor nos dê experiências maiores. Que a Tua Palavra seja eficaz por causa do Teu Santo Espírito, porque ela não volta vazia sobre os nossos corações. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A gente começa a estudar a Bíblia, a gente percebe que Deus é um Deus de precedentes. Agora mesmo no começo do culto, nos foi trazido à memória essa situação de que Jesus passou ali por Cafarnaum. E quando ele passa por Cafarnaum, ele realiza muitos milagres ali. E em um dado momento do ministério de Jesus, ele poderia até ir para outra cidade, ir para outras regiões, mas a Bíblia diz que ele decide voltar ali em Cafarnaum. Por quê? Porque ali já havia aberto um precedente. Aquele povo era um povo que havia recebido Jesus com tanta expectativa. Deus tinha feito tantas coisas lá na vida daquele povo, que agora Jesus percebe a fé daquele povo e Jesus volta naquele lugar para realizar obras maiores, para realizar milagres maiores. Por favor, traga a sua memória nesse momento, os momentos em que Deus esteve com você. O momento em que uma oração foi respondida, o momento em que alguém chegou com uma palavra precisa, cirúrgica, e você disse:
E isso é Deus falando comigo. Isso aqui é Deus manifestando o seu amor para comigo. Momentos em que você teve uma restauração de saúde, momentos em que você, assim, sentiu, recebeu, percebeu o perdão de Deus. Momento em que houve uma reconciliação sua com Deus, ou de você com alguém que estava perto de você. Se Deus já fez algo na sua vida, Ele é um Deus de precedentes. Significa dizer que Deus vai voltar a fazer coisas maiores, porque aquilo que Deus já fez na nossa vida, Ele vai fazer de novo. Deus vai repetir na sua vida, não a mesma obra, mas Ele vai repetir uma obra maior. Então aqui, Atos capítulo 1, mostra aqui a ascensão de Jesus. Páscoa foi quando Ele morreu, quando Ele ressurgiu. E agora então, Ele passa, após ressuscitado, Ele fica 40 dias com os seus discípulos. Que alívio para os discípulos. Aquele que foi um período tão difícil para eles, de ver o seu mestre, o seu Senhor, ali sofrendo, sendo crucificado. Muitos deles fugiram, muitos deles negaram. Pedro, por exemplo, né, negou a companhia de Jesus, negou estar envolvido com o ministério de Jesus. Todos decepcionados, distantes, mas agora Jesus aparece. Os discípulos estavam sob uma forte perseguição, estavam ali em Jerusalém. E todas essas coisas difíceis na vida de Jesus aconteceram ali em Jerusalém, justamente para que a profecia acerca de Jesus pudesse ser cumprida fielmente. E os discípulos estavam ali em Jerusalém. Jerusalém se tornou para eles um lugar de muito peso. Jerusalém se tornou para eles um lugar de sofrimento. Sabe quando você tem que voltar para uma realidade que você diz, Deus, por que eu estou vivendo esse negócio de novo? Por que eu tenho que voltar a essa atmosfera de novo? Por que eu tenho que voltar a essa Jerusalém? Eles, então, saem de Jerusalém e vão para a Galileia. A Galileia foi o lugar onde Jesus encontrou os seus primeiros discípulos. E lá também é o lugar onde Jesus, agora, mais uma vez, um Deus de recorrência. Jesus volta a se encontrar com os discípulos ali na Galileia. E Jesus fica com eles por 40 dias. A instrução de Jesus é, eu vou ficar com vocês aqui para esse período, mas eu quero que vocês voltem para Jerusalém. Porque é lá em Jerusalém que vocês serão revestidos de um poder do alto. Que comprovação fantástica para os discípulos foi aquilo. Ver que tudo aquilo que Jesus havia falado a respeito da sua morte, da sua ressurreição, eles estavam ali diante dele. Todas as promessas que Jesus havia feito estavam sendo cumpridas ali. Foram 40 dias de graça, foram 40 dias assim, de uma visitação do céu sobre o coração daqueles discípulos. Eles estavam no caminho de Emaús. Você está sentindo alguma coisa queimar o seu coração? Eles estavam ali no cenáculo, depois eles se encontram ali na beira da praia ou ali do mar da Galileia e os olhos deles são abertos. Que visitação poderosa! Alguém que havia saído de um lugar de muito estresse, de muito medo, de muita perseguição, saíram de Jerusalém, mas agora eles estão com a companhia do Mestre, do Jesus ressurreto. O próprio Jesus está falando ali com eles de novo, sobre o reino de Deus, sobre a graça, sobre o poder de Deus. Agora, eles estão ali no Monte das Oliveiras. E esse é um momento muito significativo, porque por 40 dias eles experimentam a presença de Deus, mas agora eles têm que ver Jesus subindo aos céus, a ascensão de Jesus. E aquele clima deve ser um clima muito difícil, porque todas as vezes que a gente tem momentos de partida, esses momentos de partida parte o nosso coração. Você vai se despedir de um filho, vai fazer uma longa viagem, vai ficar muito tempo sem ver, parte o nosso coração. Como é difícil. Você sabe que alguém vai viajar, alguém que é muito importante para você, você vai ficar um tempo sem ver essa pessoa. Isso é muito difícil para a gente. É lógico que hoje nós temos esses meios de comunicação que facilita, videochamada, áudio, isso, tudo outro, ajuda a minimizar a dor, mas essa não era a realidade dos discípulos. Os discípulos estavam ali, Jesus estava se despedindo deles, eles ficam olhando, muito atento, Jesus sumir das nuvens, e uma palavra fica com eles: volte para Jerusalém, porque lá vocês serão revestidos de poder. Lá vocês serão revestidos de uma graça nova. Só que Jerusalém é esse lugar, como eu disse, sofrido. É um lugar de perseguição.
É um lugar onde eles viram o mestre deles morrer. É um lugar onde eles não só viveram o peso da morte de Jesus, mas toda a perseguição, toda a acusação estava ali em Jerusalém. Já percebeu como às vezes é difícil a gente voltar para casa depois de um culto como esse? Você está experimentando a presença de Deus, os louvores estão fluindo, seu coração está ali mergulhado, assim, mergulhado no azeite, o pessoal diz, né? Mas está mergulhado naquela atmosfera do céu. Aí você coloca o pé para fora dali e fala assim, eu tenho que voltar para casa. E você sabe que o clima na sua casa não está bom, está difícil. Amanhã você tem que voltar para o seu trabalho, você sabe que o clima lá não está bom, está difícil. Você tem que voltar para a sua Jerusalém. Estava tão bom aqui com Jesus, Jesus ressurreto, estava tão bom essa atmosfera, a linguagem do céu, tudo acontecendo, mas existe uma palavra, uma orientação, volte para a sua Jerusalém, porque de lá você será revestido. Então, o que Jesus espera de nós, depois que nós passamos um tempo com Ele, deste lugar assim, de revelação de Deus, de um conforto que vem do céu, mas a gente tem que viver na realidade do que Ele diz, você precisa voltar para a sua Jerusalém. Como é que a gente lida com isso? Eu tenho para mim que o voltar para Jerusalém é um convite que Deus faz, que Jesus faz para os seus discípulos, para a gente progredir para uma experiência maior. E como é que a gente progride para uma experiência maior? Primeiro, por saber que existe uma tarefa inacabada. O texto diz aqui no versículo 1, Timóteo, é Lucas que está escrevendo a Timóteo, diz assim, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A obra de Jesus na cruz, ela é cabal. O resgate, a salvação, a redenção. Isso, Jesus já resolveu de uma vez por todas. Agora, nós temos uma obra para continuar de Jesus. Qual é a obra? A obra de manifestar o reino dele aqui na terra. Manifestar o amor dele. A obra de continuar levando o evangelho. Por isso que você tem que voltar para a sua família. Por isso que você tem que voltar para o seu trabalho. Por isso que você tem que voltar para a sua Jerusalém. Mas a minha Jerusalém está difícil. Está difícil ficar lá. É dolorido para mim. Como eu queria sumir. Como eu queria desaparecer. Mas é lá na Jerusalém que você vai receber um revestimento do alto. Um poder do alto você vai receber. É lá. Não é fugindo. É voltando para a sua Jerusalém. Por quê? Porque tem uma tarefa inacabada. Na sua família precisa de você. Seu trabalho precisa de você. O lugar, a sua Jerusalém precisa de você. Porque lá tem uma tarefa inacabada que só você pode terminar em nome de Deus. Só você pode concluir em nome de Jesus. Não entender que para nós como igreja existe uma tarefa que Jesus nos deu, é sabotar a nossa própria vida. É sabotar o nosso próprio destino. A tarefa de Jesus está inacabada. A tarefa de quê? De demonstrar o amor dele. Jesus começou a ensinar e a curar. Ele começou o trabalho. Agora eu e você, nós precisamos terminar. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A nossa tarefa é isso. Continuar a busca das pessoas que precisam de Jesus. Essa é a nossa tarefa. Esse tempo é difícil na sua vida, eu sei disso. Quem não enfrenta tempos difíceis? Mas nós não podemos nos esconder no tempo difícil. Nós não podemos nos acuar na tarefa que nós temos de revelar ao mundo o amor de Deus. Os discípulos estavam vivendo sob ameaça de morte, mas eles voltaram para Jerusalém. Os discípulos estavam debaixo de uma perseguição intensa, mas eles voltaram para Jerusalém. A alma deles estava machucada, aflita, mas eles tinham uma tarefa inacabada. Assim, tem entes queridos tem pessoas na sua família que precisam ser alcançadas, você precisa estar lá. Você tem que voltar para a sua Jerusalém, porque é de lá que você vai receber um revestimento do poder de Deus. Mais do que nunca é o momento da igreja aparecer no mundo. Mais do que nunca. Olha as oportunidades que nós estamos tendo como igreja, irmãos. Olha as oportunidades. E há uma tarefa inacabada que nós, como igreja, precisamos concluir. Segundo, como eu vou progredir para uma experiência maior? Primeiro, voltando para a minha Jerusalém, porque é lá que eu vou ser revestido. Segundo,
voltar, mas com uma mensagem de fé inquestionável. Diz assim, muitas provas indiscutíveis, versículo 3, que Jesus deu enquanto eles estavam ali. Então, foram provas, assim, cabais. Você deve se lembrar, né, daquele homem que diz assim, mostre as suas mãos, mostre o seu lado, eu quero te ver. Eles tocaram o milagre. Eles provaram do milagre. Eles provaram, e a presença de Jesus ali era uma prova inquestionável. Você precisa construir essa solidez espiritual nas experiências que a gente tem com Deus. Se Deus fez, Deus vai fazer. Se Deus nos acudiu, Ele vai nos acudir. Se Deus esteve, Ele vai estar com a gente. É assim que você vai avançar para experiências maiores. É assim que Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. Não vá abrindo mão. Não vá deixando de avançar. É bem verdade essa palavra. Eu bem sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso. Essa é a sua realidade hoje. O homem pode questionar a sua fé. As circunstâncias podem questionar a sua fé. O liberalismo pode questionar a sua fé. A carne mentirosa com o Deus verdadeiro pode ficar em conflito dentro do seu coração. Mas a sua fé ela tem que ser inquestionável. A sua fé, porque assim, Deus já nos salvou, Deus já nos resgatou. Agora é hora da gente firmar os nossos passos nessa fé. Esse é o momento de solidez, de você assim, saber em quem você tem crido, saber em quem você tem confiado, assim, de que se Deus prometeu, Ele vai fazer, de que conhecer, a gente só vai conhecer o poder de Deus cada vez maior na nossa vida, se a gente estiver na nossa Jerusalém. Não tem outro caminho. Satanás tem questionado a fé de muitas pessoas hoje, e eu, sim, todos nós aqui, somos homens e mulheres feitos de carne. Quantas vezes eu não me deparo com situações que eu digo, Senhor, será que o Senhor está nisso? Senhor, será que... Porque Satanás, ele vem toda hora questionar a nossa fé em Deus. Sabe? Mas a gente tem que ter uma fé inquestionável. Porque nós cremos num evangelho que é eterno. Porque nós cremos num evangelho que é a prova de todo o tipo de tolice. Nós cremos num evangelho que é imutável. Não muda. É um evangelho inquestionável. Terceiro, progredir para uma experiência maior é voltar com um amor inquestionável. Então, está passando por lutas? A primeira coisa que a gente faz é questionar o amor de Deus. Está passando por desafios, por provas? Onde é que está Deus nisso? Está passando por momentos de aperto? Assim, como nós vamos questionar um Deus que trouxe o seu Filho? Como nós vamos questionar um rei que deixa os seus aposentos reais, servido por anjos, para vir aqui? Esse é um amor inquestionável. Não duvide do amor de Deus por você, não duvide do amor de Deus por Jesus. Por isso que eu disse ainda há pouco, para mim eu tenho que essa oração que Jesus fez ali na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, continua ecoando no ouvido de Deus. Porque, por vezes, nós questionamos o amor de Deus na nossa vida, por causa do momento difícil. A gente baixa a cabeça com vergonha. Mas Ele nos amou. E Ele continua nos amando. Provas inquestionáveis do amor. Quarto, é hora de investir em experiências maiores com o nosso Deus. Mas esperem pela promessa. Diz, volta para Jerusalém, espere pela promessa do meu Pai, o qual lhes falei. João vos batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. 40 dias com Jesus ressurreto, que experiência. Mas agora eles têm que voltar para Jerusalém. E Deus está dizendo para ele, você volta para Jerusalém porque lá existe uma experiência maior para vocês. Né? Então eles estão ali, o Espírito Santo de Deus vem, depois aquele homem Pedro se enche de força, de vigor, faz aquelas declarações poderosas. Ali aqueles homens começam a falar sobre as coisas do reino de Deus, e as pessoas que estão ali, pessoas de várias línguas, começam a entender o que eles estão falando.
Olha que experiência, obras maiores, experiências maiores. A Bíblia relata esse momento poderoso, diz assim, chegando o dia de Pentecostes. Vai chegar um dia na sua vida, que você estando na sua Jerusalém, Deus vai te visitar e tudo ali vai ser poderoso. Um vento forte encheu a casa, eles viam línguas como que de fogo, repousaram sobre eles. Eu já tive experiências como essas, de estar no meio da batalha e daqui a pouco vem, parece assim que você recebe algo que vem, assim, é na medida que vem do céu para você, mas porque você voltou para sua Jerusalém. Volte para lá, porque lá você vai ser revestido de um poder sobrenatural. Ansei por experiências maiores. Irmãos, a gente vê, se a gente for fazer uma comparação, né, da geração mais antiga, das pessoas que são, vou usar o termo aqui mais velho, mas as pessoas que são mais maduras na fé. E você faz uma comparação com os que estão se convertendo agora, ou com essa geração mais nova. Como a geração mais nova vacila. Como a geração mais nova é muito fraca na fé. Por isso que você tem que andar com pessoas perto de você, maduras espiritualmente, pessoas que têm experiências com Deus, porque são essas pessoas que vão ensinar para você o caminho, ou vão ser um ponto de referência para você ter experiências maiores. Todos nós queremos fugir de Jerusalém. Todos nós queremos fugir da dificuldade. Deus, me tira isso aqui, afaste de mim esse cálice, me tira desse lugar, não quero isso mais, não vou voltar para lá, minha casa é um tormento, meu trabalho está dificultoso, minha vida está uma confusão, vou fugir. Volte para Jerusalém, porque é nesse lugar que você vai ter experiências maiores com Deus. Quinto, progredir para uma experiência maior é viver sem questionar os quandos. Porque sempre que a gente quer esse momento de redenção, né? Quando é que vai acontecer isso, Senhor? Quando é que o Senhor vai retornar? Quando é que o Senhor vai vir? E a gente está o tempo todo questionando os quandos. Quando isso vai acontecer na minha vida? Quando isso vai mudar? E a gente também tem os quando, né? Para a volta de Jesus. E a gente tem várias teorias que acabam deixando a gente muito mais confuso do que a gente com tranquilidade e paz. Quando Jesus Cristo voltar na nossa vida, você não precisa ter temor nenhum. Não tenha medo. Não tenha medo do fim do mundo, não tenha medo da volta de Cristo, porque nesse dia vai ser um dia glorioso para nós. Não vai ser um dia que você vai ter castigo. É um dia de grande vitória. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo falou assim, olha, para mim morrer é lucro, porque... Né? Imagina a gente viver tudo que a Bíblia revela sobre a volta de Jesus, como vai ser esplendorosa. A Bíblia fala ali que Jerusalém, a Nova Jerusalém, e isso é muito interessante para a gente, preste atenção nisso. A Nova Jerusalém fala das ruas de ouro e tudo mais, mas Apocalipse fala da Nova Jerusalém que existe um fundamento. E o fundamento é feito de várias pedras preciosas. Olha, nem todo mundo aqui entende de construção, mas vamos lá, todos nós sabemos o que é um alicerce. E nós sabemos que o alicerce, aquilo que está abaixo da terra, ninguém vê. Então ele não tem formosura, ele não precisa de passar reboco, não precisa de pintura, porque fica abaixo da terra. Agora pensa que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, os fundamentos dela é feito de pedras preciosas. O que isso revela para a gente? Isso revela para a gente que o fundamento, o nosso fundamento, ele é tão importante, ele é tão precioso. Esse fundamento de fé, esse fundamento de esperança, esse fundamento de confiança que você tem em Deus, esse fundamento de que você é amado, querido por Deus, não importa, esse fundamento vai fazer você viver a realidade da Nova Jerusalém. Essa preciosidade. Então, progredir para uma nova experiência é transformar em testemunho tudo o que você recebe de Deus. Vocês serão minhas testemunhas. Voltar para o meio da guerra. Volta para o meio da guerra, volta para o meio da batalha. Não é somente corajoso isso, mas isso também é um grande testemunho. Porque sim, esse é o plano de Cristo para a nossa vida. Semeeis testemunha.
em todos os lugares. Testemunha só diz aquilo que viveu, aquilo que experimentou da parte de Deus. Eu e você, a gente precisa ser um testemunho. Abre a sua boca, diz o que Deus está fazendo na sua vida, diz que sim, como Deus abençoou a sua família, como Deus transformou. Nós aqui colecionamos várias histórias de famílias transformadas. Eu fico tão feliz quando eu vejo algumas famílias que chegaram aqui e você vai vendo Jesus edificando, Jesus transformando, Jesus ampliando. Meu Deus, é um resgate. Assim, quanto Deus te proveu, quanto Deus te provê, transforme isso em testemunho. Assim, como Deus removeu o medo, como Deus removeu o pavor para você voltar na sua Jerusalém, transforme isso em um testemunho. Tudo que Deus faz na nossa vida tem que ser transformado em testemunho. E, em último lugar, progredir para uma experiência maior é retornar para a luta, porque você tem uma promessa inabalável. É lá que a sua promessa ela vai ser concluída. Volte para a sua Jerusalém, amigo. Volte para a sua Jerusalém, mulher. Pastor, está difícil. Eu não amo mais esse homem, não sinto mais nada por ele, não quero mais nada. Deus vai transformar esse homem no cara mais poderoso da face da terra. É o poder dele operando na sua vida. Pastor, está difícil voltar para esse trabalho de novo. Não sei, quem sabe Deus vai dar essa empresa para você. Quem sabe você passa de funcionário para sócio. Não sei. Mas volte para a sua Jerusalém, porque lá é o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Então, com essa esperança, com essa confiança, eu convido você a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos falar com Deus nesse momento. Voltaremos para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa semana, para a nossa Jerusalém, confiantes. Não importa o desafio que a gente tem que enfrentar. A gente sabe que é lá que a promessa de Deus vai se manifestar. É lá que o poder de Deus vai se manifestar. Eu desejo que o seu coração seja cheio de esperança nessa noite. Eu desejo nessa noite que a sua fé seja restaurada. Eu desejo nessa noite que Deus lhe traga paz e tranquilidade. Que Deus mesmo, assim, faça você se lembrar das coisas que Ele já realizou na sua vida. Ele é um Deus de precedentes. Se fez algo, vai fazer algo maior. A esperança nesses dias tem que guardar o nosso coração. A esperança nesses dias tem que ser aquilo que margeia, guia, aquilo que transforma a nossa vida. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos amado. Deus tem coisas poderosas para realizar na nossa vida. Nós podemos passar por tantas lutas, por tantos desafios, mas reverter tudo isso é a glória de Deus na nossa vida. É a alegria do servo do Senhor, da serva de Deus. Não tem história mais poderosa para contar do que essas revertidas que Deus traz na nossa vida. Quando? Eu não sei te precisar. Eu estou com uma esperança, com uma fé de que o mês de maio é uma porta que se abre com muito mover de Deus na nossa vida. Mas vai ser na Jerusalém. Vai ser no campo de batalha ali, onde os inimigos estão testemunhando. Exército favorável também está testemunhando. Não é o nosso braço, não é a nossa força, é o poder de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Nós não seremos confundidos, irmãos. A gente pode viver um momento de crise de fé, um momento de falta de esperança, mas os filhos de Deus não são confundidos. Nós somos aqueles que esperam no Senhor. Nós somos aqueles que têm a força renovada no Senhor. Nós somos aqueles que carregam as promessas mais poderosas de Deus aqui na face da terra. Deus te vê. A fé dele é sentida por você. A sua fé é sentida por Deus, é percebida por Deus. Senhor, quero te agradecer por tua bondade e misericórdia. Nossa esperança está no Senhor, nossa esperança está no seu Filho. Eu sei que o teu Santo Espírito
o Consolador, está aqui agora, trabalhando no coração e na mente de cada um de nós. E eu sei, ó Deus, que é nessa Jerusalém que estamos voltando, onde nós teremos experiências maiores com o Senhor. É neste lugar que nós veremos o poder de Deus descendo sobre a nossa vida de maneira incomparável. Assim como os discípulos tiveram aquela experiência, línguas como que de fogo, um som, um vento, um trovão, sabemos que o Senhor está conosco. Confiamos a nossa vida totalmente ao Senhor. Esperamos sempre pelo Senhor. Não seremos confundidos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre você agora e te acompanhe para todo sempre. Amém. Enquanto você canta essa canção, nós vamos dar um abraço em você na nossa recepção.